Assim como eu faço em todas as encadernações, eu começo laminando o tecido de algodão para dar estrutura, para deixar as cores mais vivas e também para a cola não subir para o tecido na hora de fazer a capa. Nesse tipo de álbum com costura japonesa, a parte de baixo é normal, né, você não tem nenhum tipo de recorte específico, mas na capa superior é feita uma espécie de uma canaleta na lateral esquerda, como vocês verão a seguir. Essa canaleta é importante para que o álbum possa ser aberto. Se nós fazemos os dois lados dessa forma, não tem como abrir depois o álbum. Coloco na minha prensa improvisada de livros e aqui vai aparecer, então, finalizando, olha, aquela canaleta que eu falei, que é da capa superior, né? Nós temos que fazer um forro dentro para ter um bom acabamento. Aqui eu estou fazendo as concertinas, que são sanfonas, que precisam também ir nessa lateral esquerda do álbum para dar altura. Quando nós colocamos as fotos nos álbuns, o álbum não vai ter a altura final igual à altura inicial, ou seja, você terá as folhas e também as fotos. Então, essa sanfona que nós colocamos para aumentar o tamanho da lombada é importante para que o álbum, depois que forem colocadas as fotos, não fique aberto, não fique disforme. Então, é super importante esse detalhe. Este modelo tem craft com folhas de seda ou papel manteiga ou papel vegetal, sendo que o papel vegetal nós já encontramos livre de ácido. E eu montei uma estrutura própria para poder facilitar esse processo usando esses pregadores. Então, eu vou agrupando primeiro de 10 em 10, que eu prendo com alguns retalhos de fio encerado, e no final eu uno todos os blocos com esses prendedores. Isso traz muito mais facilidade na hora de costurar. Outro detalhe que facilita bastante é colocar ilhós na capa ao invés de só fazer um furinho, porque perde-se muito tempo tentando achar o caminho certo quando nós só fazemos o furinho com o agulhão. Então, por padrão, geralmente as minhas capas elas têm ilhós, além de tudo, dá uma estrutura também, dá durabilidade e fica bonita a peça, dá um bom acabamento. Então, foi a forma que eu encontrei de fazer a costura japonesa. E um outro detalhe também é que eu gosto de dar o arremate do fio na parte de baixo do álbum. Tradicionalmente, a costura japonesa tem esse arremate no meio do álbum, mas se você não tiver muita firmeza ou se o álbum for muito grosso, às vezes dificulta fazer esse nó e a costura pode não ficar tão firme, né? Ou o arremate pode não ficar tão firme. Então, eu hoje em dia faço na parte de baixo, não prejudica a estética e fica muito mais firme, na minha opinião, na minha prática. É opcional, mas dá para você passar um courinho ou uma fita de cetim para fazer o arremate do álbum. Vocês viram um pouco antes eu utilizando o rolinho para tirar fiapo. Eu uso muito rolinho, especialmente nos tecidos de cor escura, para dar um bom acabamento, né? Porque senão a peça parece que tá suja, enfim, então é importante. Eu gosto de embalar com papel de seda desde que eu comecei. Hoje em dia eu uso papel marfim, aí eu tinha pedido, não tinha chego ainda. Eu costumo usar o papel marfim, costumo colocar o timbre também. Mudou um pouquinho a embalagem, mas esse cuidado de colocar plástico bolha, colocar entre placas de papelão, né, colocar ali uns carimbos para ser agradável na recepção, é sempre bem-vindo. Gostaram?